boca dos seus profetas. Agora ele se assenta e chora. Para os judeus, se assentar e levantar, entende isso aqui, não era apenas físico e também não era literal, mas no espírito e no profético. Entenda, era no espírito e no profético judeu, porque se levantar era nada mais e nada menos do que assumir uma posição. Se levantar era voltar a tornar a ser aquilo que um dia era. Se levantar é voltar à posição que Deus quer. Deus não quer ninguém, Deus não quer ver ninguém prostrado, Deus não quer ver ninguém caído, porque quem se prostra, quem cai, está simbolizando e dizendo: irmã, joguei a toalha, para mim não dá mais. Mas Deus quer que nós nos levantemos. Se levantar significa tomar uma posição. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo está longe da casa do pai, mas ele disse: levantar-me-ei e voltei com o meu pai. Elias está debaixo de um pé de zimbro, está cansado, mas o anjo do Senhor aparece a Elias e lhe diz: levanta-te, porque longo será a tua caminhada. Isaías capítulo de número 60, verso 1: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Salmo de número 20, verso aleluia, de número 8: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Miqueias capítulo 7, verso 8: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se levantar, Jeremias, é assumir uma posição. Em contrapartida, se assentar é jogar a toalha. Se assentar é dizer perdi. Se assentar é dizer desisti. Se assentar é dizer parei. Mas Deus quer nos levantar, é no meio do vale. Primeiro, Deus precisa levantar alguém para a história ser mudada. Aí no capítulo de número 2, Deus diz para Ezequiel: põe-te de pé, filho do homem, e eu vou falar contigo. É necessário nós estarmos de pé, porque se nós não estivermos de pé, não tem como batalhar, não tem como pelejar. E o que Deus está dizendo para nós nesta noite é: Deus quer que nós nos colocamos de pé, para que a minha e a tua casa não caia. Mas antes de Deus levantar a minha casa, Deus quer levantar você primeiro. Glória. A nação está caída, pastor, mas Deus vai levantar Ezequiel. Glória a Deus. Só que eu acho engraçado, é no capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 de Ezequiel, ele se prostra de novo, ele se assenta com o povo de novo. Só que aí Deus vai ao encontro de Ezequiel de novo. Aí o texto diz no capítulo 8, verso 1, dizendo: sucedeu, pois no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado, e os anciões de Judá estão comigo assentado, ali a mão do Senhor caiu sobre mim.
Aí ele diz assim, ó, eu olhei e eis uma semelhança como aspecto de fogo. Ele viu um ser que da cintura para baixo era como fogo, da cintura para cima era como, aleluia, um latão resplandente. Aí ele vai dizer, ele colocou a mão sobre mim, estendeu a forma de uma mão, tornou pegar nos meus cabelos sobre a minha cabeça, e o Espírito me levantou. Deus estava chacoalhando Ezequiel e dizendo, não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ficar prostrado. Nos séculos em que nós nos encontramos e vivemos, não é tempo de ficar prostrado, jogar a toalha, dizer desistir, não. Deus está bradando nesta noite para nos dizer, se coloca de pé porque eu tenho um projeto, se coloca de pé porque eu tenho um projeto para você. Aleluia. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Jerusalém foi destruída. Eles perderam 3 preciosos presentes de Deus. Santo Deus. Primeiro perderam a proteção, os muros foi derrubado. Glória. Perderam o benefício da adoração, o templo foi destruído. Oh Deus. Terceiro, perdeu a presença de Deus porque a arca foi tirada. A nação está vivendo um momento terrível, as coisas dentro de Jerusalém estão tão terrível que o salmista chega a salmodiar que havia rios de sangue. E quem não perde a expectativa em um momento terrível desse? Jeremias foi o único que ficou e viu a situação de Jerusalém. Ele sobe em cima do monte, ele olha para sua pátria, ele começa a chorar, a ver a situação de Jerusalém. Aleluia. É por isso que ele vai escrever o livro de Lamentações, porque ele escreve chorando. Aí ele olha os muros caindo, o templo destruído, a cidade em chamas. Aí ele começa no livro de Lamentações, Jeremias grita bem alto dizendo, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Aí ele está gritando, volta Israel, volta ao Senhor seu Deus, põe a sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Aleluia. Olha o tempo caótico que ele está vivendo. Deus de poder e maravilha. Que Deus levanta no meio do cativo por nome de Ezequiel. Ezequiel tem as experiências tão belas com o Senhor, tanto no capítulo 1, porque Ezequiel vai escrever dizendo, passados 5 anos, eu estando no meio dos cativos, na margem do rio Quebar, ele está dizendo, eu vi o céu se abrir para mim. Isso significa que no meio da dor, o céu ainda se abre para quem acredita. Vou dizer de novo, nós estamos em número reduzido, mas a glória pode ser grande. No meio da dor, do caos, no meio da luta, no meio do deserto, pode ser que nós estamos perdidos, mas ainda Deus abre o céu para quem acredita. Deus ainda abre o céu para quem acredita. Ezequiel tem uma experiência grande com Deus. Como eu expressei no capítulo 2, Deus diz, põe de pé e eu falarei contigo. No capítulo 2, Deus começa a mostrar, no capítulo 3, Deus começa a mostrar a sua glória. Capítulo 3, verso 21, 22, 23 e 24. Deus olha para Ezequiel e diz, Ezequiel, filho do homem, desce para o vale. Ezequiel vai dizer, eu desci para o vale, e é no meio do vale que eu vi a glória de Deus, é no meio do vale que eu vi a mão de Deus, é no meio do vale que eu vi a presença de Deus, é no meio do vale que eu vi o poder de Deus. Ei, meus irmãos, Deus está nos dizendo que é através do vale que Ele vai manifestar a sua glória, é através do vale que Ele vai manifestar o teu